Olá a todos, essa é a Cristine. Esse é o Alberto. E nós somos da Uroflow. Hoje nós vamos trazer para vocês explicações básicas que a gente dá no nosso dia a dia para os pacientes. Então vem aqui, acompanha que o tema é bem interessante. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu adoro desenhar no consultório, é a gente, né, Alberto? E os pacientes acabam fazendo associações engraçadas com os desenhos que eu faço, que daí depois você vai me dizer aí no final do vídeo o que você achou que ficou parecendo. Mas basicamente, isso sempre funcionou nos meus estudos, Alberto. E eu gosto de levar para os pacientes sempre em desenho e sempre em tempo real. Ao invés de mostrar para ele uma foto já pronta, que também não haveria problema nenhum, eu gosto de construir o raciocínio junto com ele. Então hoje a gente vai trazer isso aqui para vocês, de uma maneira bem coloquial, nada muito formal, para que você que está assistindo esse vídeo, que caiu aqui agora e que quer entender um pouco mais sobre onde está a sua próstata, que sintomas você pode apresentar aí se ela começar a crescer de uma maneira que fique ruim para você. Então acompanha esse vídeo que você vai entender um pouquinho mais hoje. Porque imagem vale mais do que mil palavras. É isso. Vamos lá então. É a primeira vez que eu tô desenhando no iPad, tá? Geralmente eu desenho na folha, eu acho que é mais fácil, mas eu vou desenhar inclusive de cabeça para baixo, que é como eu faço no consultório quando o paciente está sentado aqui na frente. Vocês valorizem e me deixem um like, porque isso aqui é inovação só pra galera que acompanha a gente aqui no Uroflow. Acho que vai rolar aqui uma gravação da tela da minha obra de arte. Gosto sempre de explicar pro paciente o seguinte: se a gente pegasse uma lâmina e cortasse o paciente em pé, exatamente assim, a gente teria essa visão aqui do trato urinário inferior. Então a gente tem a bexiga e a próstata, essa glândula que fica exatamente na base da bexiga e que envolve a uretra, ou então o local por onde o homem urina e também ejacula. Qual que é a função da próstata? Ela é basicamente reprodutora, porque ela produz parte do sêmen, que compõe aí o esperma, junto com a vesícula seminal e os espermatozoides que virão também aí do testículo, e também tem o ducto ejaculador, que facilita essa ejaculação para fora da uretra. A gente sabe, e já tem isso um vídeo que eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link, que a próstata vai crescer até o último dia de vida do homem, né, Alberto? Porque ela cresce pelo estímulo da testosterona. Isso pode acontecer de duas maneiras. A maneira que geralmente não dá sintoma nenhum, ela crescer, digamos assim, para fora, quando ela tem uma cápsula, digamos, mais resiliente ou flexível, mas ela também pode crescer para dentro, que é quando o homem começa a apresentar sintomas. Então a gente consegue ver aqui no desenho que o lúmen da uretra, que é essa parte aqui por onde deveria passar a urina, ele fica bem mais estreito. No que isso prejudica? Para que a gente consiga ter uma micção, precisa de uma coordenação entre a liberação do esfíncter, que fica logo aqui abaixo, e a contração do músculo detrusor, que é o nome bonito que a gente dá aí para o músculo da bexiga. Esse músculo, quando é saudável, ele é bem fininho. Aqui ficou um pouco irregular, mas em geral não costuma ser. Então a gente precisa que esse músculo contraia, que o esfíncter relaxe e aí acontece a micção. Quando a próstata cresce para dentro do lúmen da uretra e aumenta essa resistência, só a longo prazo, cronicamente, faz com que o músculo aumente de espessura. Diferente daquele músculo da academia que a gente quer hipertrofiar, na bexiga isso é ruim, porque quando esse músculo fica espesso, quando ele aumenta, ele geralmente troca fibras musculares por fibras de colágeno, fazendo assim com que a bexiga perca um pouco de capacidade de contração e também a sua complacência. Então o paciente já começou a apresentar aí o jato um pouco mais fraco, né, Alberto? Precisa às vezes fazer um pouco de esforço para urinar com a prensa abdominal. E aí o que ele vai começar a apresentar mais para frente geralmente? Sensação de esvaziamento incompleto. O que é isso? É literalmente o esvaziamento incompleto da bexiga. Então ele, quando termina de urinar, sente que fica a urina ali dentro. E isso é um dos principais motivos que leva à noctúria, que é o paciente acordar várias vezes para ir no banheiro, né, Alberto? Então o que acontece? Antes ele esvaziava totalmente a bexiga. Agora ele sempre fica com resíduo, então o tempo que ele leva até encher a bexiga o suficiente para que ele desperte é muito menor. A gente escuta muito no consultório: não, mas eu urino bem, eu urino tão bem que eu levanto 4 vezes à noite para urinar. Na verdade, isso é um reflexo de que essa bexiga não está esvaziando. E quando ela não esvazia, começa a ver essa espessura aqui do músculo detrusor, essa troca de fibras musculares por colágeno, esse aumento de resíduo, a gente pode ver com algumas complicações decorrentes disso. Cálculos dentro da bexiga,
por estase da urina. Outra complicação, infecção urinária. Às vezes o cálculo vai causar sangramento. E a gente também tem que prestar atenção a alguns outros fatores complicadores que geralmente mostram aí uma evolução maior dessa doença, que é a lesão possível do trato urinário superior. E aí o Alberto vai explicar um pouquinho para vocês. À medida que a bexiga vai fazendo força para se esvaziar, como a doutora Cristine falou, ela vai sofrendo algumas alterações. Vamos pegar o exemplo da academia. Imagina um indivíduo fazendo muita força contra uma resistência, ele vai ganhar fibra muscular, mas ao mesmo tempo pode, se não cuidar os alongamentos, pode ficar um pouco mais encurtado. Para a bexiga isso é muito ruim, porque a bexiga ela funciona meio que como um estilingue. Você precisa esticar a fibra muscular para poder contrair. É um grande ponto de desequilíbrio, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma próstata que está cada vez mais obstrutiva, a gente tem uma bexiga que está cada vez menos complacente e mais fraca. Isso vai chegar no momento que não vai dar certo. A demanda da bexiga vai ser tão maior do que ela pode ofertar, que a bexiga, como qualquer outro músculo, vai sofrer o quê? Câimbras. E essas pequenas contrações involuntárias podem gerar não só escape de urina, mas muitas vezes regime de uma pressão tão alta na bexiga que o rim, que se fica numa posição mais alta no corpo, vai passar a ter dificuldade de esvaziamento. Por vezes, a pressão dentro da bexiga ela é tão grande que pode haver, inclusive, refluxo para dentro do ureter e rim, levando uma dilatação e perda de função renal. Sempre que existe um componente já de lesão da bexiga, a gente fica um pouco mais atento a talvez indicar um procedimento mais resolutivo. É um equívoco nós projetarmos o tratamento resolutivo muito para frente, porque exatamente postergando a cirurgia que vai residir a maior taxa de complicação. Por quê? Porque o objetivo, ao final das contas, será a desobstrução da próstata. Se isso acontecer no momento em que a bexiga já doente tiver muitas câimbras, muitas contrações involuntárias, é nesse momento que o paciente pode apresentar um maior risco de incontinência urinária. Por isso, a gente comenta sempre esse cuidado. É uma doença benigna, diferente de câncer. O correto diagnóstico e o adequado momento de a gente indicar o procedimento cirúrgico faz uma diferença muito grande na recuperação do paciente e na evolução. Uma outra coisa que a gente consegue falar para o paciente no consultório é sobre as técnicas, né? Tanto de RTU quanto de Rolep e também a vascularização da próstata. Então a gente sabe que na base essa próstata costuma ter vasos mais calibrosos e que vão se ramificando até chegar lá no interior do lume e da uretra. Então, a gente tem aqui a vascularização, vasos mais calibrosos perto da cápsula, menos calibrosos em maior número perto do lúmen da uretra. O que é a RTU? E aí eu consigo explicar para o paciente, agora para você que está em casa, por que costuma sangrar mais essa cirurgia, né, Alberto? Então a RTU, ela consiste em alçadas de dentro para fora. A gente vai dando alçadas e aí a gente vai abrindo esse canal aqui de dentro para fora. Só que o que acontece? Cada vez que eu passo aqui, ó, queimei um vasinho, queimei mais um vasinho, queimei outro vasinho, queimei outro vasinho. Quando eu vou abrir de novo esse caminho, eu vou lá e queimo o mesmo vaso que eu tinha queimado antes. Então, muitas vezes, além de sangrar um pouco mais, é um procedimento que acaba demorando mais, porque a gente precisa parar para coagular várias vezes o mesmo vaso. No outro lado aqui da próstata, eu vou fazer como seria o Rolep. Então, como que a gente faz? A gente entra direto entre a cápsula e o adenoma e vai literalmente descolando essa próstata da cápsula. Você consegue ver aí, acompanhando a gravação, que eu tô indo direto na base desse vaso. Então, na base do vaso, eu não preciso coagular todos esses vasos aqui que estão ramificados, eu chego mais perto, pego embora vasos mais calibrosos, vasos em menor quantidade e cauterizo eles apenas uma vez. Tendo aí enucleado os dois lados, sem lesão de cápsula, porque aqui eu dei uma furada no desenho, vamos consertar que a pessoa aqui tem toque. Então, cápsula íntegra, vasos coagulados, a gente consegue jogar esse adenoma aqui para dentro da bexiga. E aí, depois, posteriormente, ele vai ser morcelado. Eu me empolguei muito com esse negócio do iPad, gente, que muitas cores agora no consultório eu vou ter que comprar várias canetinhas coloridas. Eu sempre gosto de falar para o paciente que se preocupa quanto à incontinência e também quanto à disfunção erétil por conta dessa cirurgia e por que isso não acontece no Rolep. A inervação, ela vem por fora da cápsula prostática, lateral e principalmente posterior. Então, nesse desenho aqui que só Picasso faria melhor,
A gente deixa a cápsula íntegra, não mexe nessa vascularização que é tão importante, né? Tanto para continência quanto para potência. Preservando esse feixe fásculo nervoso é uma preocupação que o nosso paciente não precisa ter com o Rolep, né, Alberto? Nós não temos incidência de problemas de disfunção erétil, como muitas vezes gera preocupação nas cirurgias por câncer de próstata. Mas existe uma outra questão que é importante mencionar. Nós temos uma porção, né, um ducto que vai sair aqui na uretra, que é o ducto ejaculador. Ele traz o líquido seminal já diretamente pelo ducto ejaculador para ser lançado na uretra. O que acontece é que ao realizar uma cirurgia de enucleação, nós vamos levar uma redução muito importante da resistência à passagem do sêmen, mas em especial para dentro da bexiga. De forma que é muito mais fácil o líquido vir para a bexiga no momento da ejaculação, no momento do orgasmo, do que sair para fora da uretra. Por isso que, para as técnicas mais desobstrutivas, existe uma chance maior de, após a cirurgia, o paciente manter a ereção, manter o orgasmo, mas o sentido da ejaculação agora muda, vai para dentro da bexiga para depois sair na urina. A urina normalmente pós a cirurgia de enucleação e pós-relação, ela sai com característica mais espumosa. Isso faz algum mal para a saúde? Absolutamente nenhum. Na verdade, faz parte da fisiologia, da evolução da ejaculação no homem, que vai ficando mais velho, ela já ser algo retrógrada, porque a próstata, como a doutora Cristina mostrou aqui, ela tem algo cônico, ela vai tendo uma pressão normalmente um pouco maior na região do ápice em relação à base. Então, a resistência natural à saída do sêmen aqui, ela vai aumentando, de forma que acaba sendo fisiológico ejacular algo para dentro da bexiga. Uma coisa muito legal e importante que você falou, Alberto, sobre essa questão da ejaculação retrógrada. Antigamente, se dizia que era um preço que todo paciente com HPB precisava pagar para poder urinar melhor. Então aqui, a gente está falando sobre o Rolep hoje, né? Você tem um pouquinho da RTU, da fisiologia da próstata, mas a gente sabe que quando isso é um fator, mesmo sabendo que não influencia na ereção e a princípio no orgasmo, mas é um fator importante para o paciente, nós temos outros métodos hoje que também desobstruem a próstata, talvez não tanto quanto este, mas que podem manter a ejaculação. A gente tem Rezum, tem iTind, tem Urolift, outros métodos que talvez não desobstruam tanto, mas, como a gente sempre fala, nós temos que alinhar a expectativa do paciente com a nossa expectativa. Então é importante saber que a urologia é muito tecnológica e que a Uroflow oferece todos os métodos disponíveis e comprovadamente eficazes para tratar HPV hoje em dia. Agora sim, depois de todo esse desenho, eu queria que você escrevesse nos comentários o que você acha que parece, e aí eu vou responder depois se você acertou ou não, o que costuma ser o mais frequente. Mas você não vai dar a menor dica de quais os comentários mais frequentes? É um ser que vive no fundo do mar. E aí, eu quero ver quem adivinha essa. E amigo do Bob Esponja. Ele contou!